Bom, a ideia desse vídeo aqui é te dizer como eu crio vídeos virais em menos de 10 minutos ou até arrisco dizer a menos de 5 minutos. Vídeos como esse que pegaram mais de 60, 90 mil views e 8, 10, 11 mil views no YouTube também e no Instagram. Principalmente você vai aprender como criar esse tipo de vídeos de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples. Não é aquelas edições mirabolantes que a galera muitas vezes hoje em dia tá meio que indo para esse lado, só que às vezes você gasta muito tempo, você gasta muito dinheiro até com esse tipo de editor, mas muitas vezes dá uma conversão e um resultado menor do que esse tipo de vídeo, que é até mais simples de fazer e que você pode fazer em qualquer momento aí do seu dia. Vamos lá. Primeiro ponto que você vai pegar é principalmente pegar um podcast ou um vídeo longo que você vai transformar nos cortes. Não, você não vai pegar a IA direto, porque, Lucas, eu quero pegar a IA, jogar um vídeo de 1 ou 2 horas na IA e me dar sem corte. Não, não vai dar certo. Obviamente, um pode viralizar, pode, mas, cara, aqui a técnica é você analisar os cortes também. Obviamente, você vai utilizar com a ajuda de IA aqui, mas a ideia é você não deixar tudo para IA, você analisar também os cortes para ver se vale a pena o que ela está fazendo e muitas vezes, na maioria das vezes, vai valer com o método, a técnica que eu vou te ensinar aqui. Vamos lá, a gente tem um podcast aqui, que é por exemplo um podcast de um cliente meu, e aí o que a gente faz? Eu tenho uma bolinha aqui, no caso uma aba, né, no meu YouTube, que é chamado Glasp, ou seja, é uma ferramenta de transcrição do vídeo. Você precisa disso para você pedir os cortes para o chat GPT, que essa é uma das minhas estratégias que eu utilizo aqui. Aí tá aqui, ó, Made with by Glasp, você só vai chegar aqui, vai digitar Glasp e você vai simplesmente fazer login e fazer, no caso, o seu ADD to Chrome aqui, né? Você vai fazer o seu login, ADD to Chrome e depois você vai puxar a extensão dela aqui e aí você vai ter essa mesma abinha que eu tenho aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar nessa bolinha aqui, essa bolinha do chat GPT e vai abrir um resumo desse vídeo, ou seja, vai ter, pô, transcreveu todo o vídeo e ele vai te dar em forma de bullet points, ou seja, tópicos desse vídeo que ele acha interessante. E aí o que você vai fazer, eu até já pedi aqui, ou seja, eu já fiz todo esse processo e agora eu estou só documentando aqui para vocês. E aí quando chegar aqui, você vai meio que falar desse jeito, né? Não precisa ser copiar e colar desse jeito, mas você vai pedir os cortes, ou seja, no meu caso eu faço, me dê 10 frases minutagens principais desse texto, desse vídeo, esse texto deve ter entre 15 a 60 segundos, deve ter potencial virar para shorts, vídeos TikTok, coloque também um título em cada um. Aí eu dou um exemplo aqui para como eu quero que ele me dê essas minutagens. Aí ele coloca aqui e aí ele começa a te dar várias minutagens, porque ele pega simplesmente, no caso, o, o, o vídeo transcrito já, né, direto. Se você jogar só o link do chat GPT, não vai adiantar, mas aí ele te dá todos os vídeos. Ou seja, o seu trabalho aqui é chegar e analisar assim como uma pessoa, não como uma IA. A IA já fez o trabalho dela, agora você vai analisar como uma pessoa o que pode dar bom, o que pode dar ruim, baseado naquele nicho da pessoa. Como eu já trabalho com esse cliente há um tempo já, eu já sei também o que pode dar bom e o que pode dar ruim. Então vamos lá, esse é o primeiro passo, é você simplesmente pegar o vídeo a partir com o Glasp e você já tem os cortes fazendo, tendo os cortes, você passa, cara, para algum aplicativo, eu uso o CapCut também, ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, esse corte, por exemplo, que eu peguei de 48 segundos, foi um desses cortes aqui, tá? Foi um desses cortes que eu peguei da IA, aí beleza, aí você tem aqui o corte, e agora, Lucas, o que eu faço com esse corte? Eu coloco normalmente uma imagem em cima, que pode ser de IA ou não, nesse caso eu coloquei de uma IA, que depois, até eu passei para o Sora para fazer um vídeo só dela, vou até rodar aqui para vocês. Eu fiz um vídeo também só dessa imagem para eu colocar no meio do vídeo. O contexto vadia, né? Valia a pena eu colocar. Então por isso que eu também, além de fazer a imagem, eu fiz também ela como vídeo no Sora para assim ficar o vídeo ainda mais envolvente, né? Aí beleza, você pode colocar, criar sua imagem no chat GPT aqui, eu crio também no chat GPT, não tem muito mistério nisso. E aí eu coloco, por exemplo, em cima, né? Que é uma estratégia que eu utilizo bastante hoje, que funciona muito também. Aí beleza, você fazendo isso, você pode ir para um aplicativo que eu uso aqui, que é o Submagic. O Submagic é um aplicativo de edição, cara, muito conhecido aí, principalmente lá fora, né? Aqui no Brasil
Brasil a galera não costuma utilizar muito, mas, cara, é simplesmente um aplicativo absurdo. Olha a quantidade de legendas e meio que diferentes que você tem, por exemplo, no CapCut. Você no CapCut é meio que o básico, todo mundo fazendo a mesma coisa. Aqui você pode ter um pouco mais de variedade, você consegue ter algumas legendas tanto básicas, tanto meio que mais chamativas, mais envolventes. Mas aqui eu uso, por exemplo, uma legenda padrão aqui para eles. Você pode editar as legendas aqui, dependendo, tem algumas legendas com emoji, já vem com emoji, mas, cara, você decide no final o que você quer. E aí depois tem os B-Reels, né, que aqui é uma das partes que mais vale a pena, principalmente no Submagic, em relação aos outros aplicativos de edição, que é o que é? Quando você clica aqui em Magic B-Reels, ele já cria para você, basicamente, todas as imagens e vídeos que você precisa, baseado naquele tema. Óbvio, de novo, e esse aqui eu acho que vai ser a principal mensagem do vídeo, não deixe tudo com a IA, analise também a partir disso. A IA veio para ser sua ferramenta de auxílio, uma das suas ferramentas de trabalho, mas a palavra final, o ponto final, a análise final é sua, porque senão, cara, você fica simplesmente dependente da IA, e quando você tem que ter algum ponto crítico, você tem que criticar a de alguma coisa que ela faz, você não consegue, porque você sempre deixou ela meio que na mão dela. Então, se tiver alguma situação dessa, você não consegue criticar. Então, sempre, cara, obviamente, utilizem a IA como ferramenta, mas também analisem o que ela vai fazer por vocês. E aí, beleza, eu tenho aqui, eu já criei os meus. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu peguei diretamente do Sora também, ou seja, eu criei uma imagem e aí eu fiz meu. O Sora fez, pô, eu achei isso bizarro. Eu fiz a imagem com os corredores parados, eu joguei no Sora, o Sora fez os corredores se moverem, correrem. Isso aqui para mim é absurdo. Aí aqui essas duas foram ele que criou também. Essa aqui foi a minha no caso, essa aqui foi a que ele criou. E aí você pode alternar tanto nas suas imagens e vídeos, tanto nas imagens e vídeos que o próprio Submagic cria. Então esse aqui seria um dos principais fatores. E aí depois você tem os áudios aqui, as ferramentas que você pode usar. E aí depois você salva o vídeo, faz o export e aí o que você pode fazer. E no caso, o que eu faço o que eu faço no meu caso, eu coloco um título aqui, pode ser no CapCut, pode ser em qualquer outro aplicativo também, ou pode ser até no caso no Submagic, e tem também essa função, eu nunca mais usei, eu acho que é essa função de brand aqui, isso para você adicionar o texto aqui. Eu nunca tinha testado muito essa parte, porque eu preferia bem mais colocar o título no CapCut, mas aí você pode exportar o vídeo daqui para o seu celular ou para o CapCut direto, e aí você só coloca o título e voilá, você tem praticamente um vídeo com um potencial viral absurdo que você pode postar tanto em Reels, TikTok, Shorts, etc. E você pode fazer essa técnica tanto para você mesmo, tanto para o seu canal, tanto para o seu cliente, tanto para uma página dark que você criou do zero, e então, o caso, as nuances que você pode usar, as oportunidades e possibilidades que você pode utilizar nessa técnica são infinitas. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o feedback aqui nos comentários se vocês vão utilizar e aplicar essa técnica. Tamo junto, esse é o começo.